Vamos fazer a prece inicial para iniciarmos o conteúdo de hoje. Vamos nos desligar lá fora, dos nossos problemas lá fora. Poder se concentrar aqui nas reflexões que a gente vai trazer aqui hoje. Agradecer aos nossos mentores, aos mentores da casa. Agradecer aos encarnados que estão aqui aprendendo junto conosco. Que possamos ter ótimas reflexões para agregar ao nosso espírito, para que possamos colocar em prática na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, até no trânsito. Que a gente possa agregar, são esses conhecimentos que a gente leva lá para o outro lado, quando a gente se desencarna. É isso que nos enriquece de verdade o nosso espírito. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. E aqui no Pai Nosso a gente falou das tentações, livrai das tentações. E as tentações estão a todo momento se oferecendo para a gente, na nossa vida, de diversas formas, com muitas facilidades, muitos atalhos. E aí pode ser, aqui no caso, na representação que a gente fez, não, uma criança não pode mexer no bolo, e quantas vezes a gente não pode fazer determinadas coisas e a gente fica tentado a acessar, a passar o dedo nesse bolo aí. E às vezes a gente tem que fazer alguma dieta e a gente fica tentado a fazer o que a gente fazia antes, porque é muito difícil, né, você se controlar. E às vezes você acaba comendo esse bolo inteiro. Depois, quando você come o bolo inteiro, vem o remorso, vem o arrependimento. Você tem a consciência de que você não conseguiu resistir a essa tentação. Então, essa tentação exige muito esforço, muita disciplina, muito cuidado, né? E é assim que faz a gente conseguir progredir e evoluir e ser melhor do que a gente foi ontem, né? Resistindo a essas tentações. Aí aqui no Evangelho, a gente tem essa parte do Evangelho do Senhor Espiritismo falando um pouco desse objetivo dessas tentações. Por que Deus colocou esses 12 cruz aqui pra gente se resistir, né? Por que precisa ter ele, né? Se não tivesse, seria mais fácil, né? Aí aqui a gente vai ler. Vocês vão ver a razão que deve preservá-los dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença haverá talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àqueles uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Ou seja, essa tentação aí está para a gente praticar. A gente veio aqui nessa encarnação para passar por todas essas tentações e conseguir resistir. Então, a gente vai desenvolver a razão do que é certo e do que é errado, do que vai ser bom para o meu espírito ou o que não vai ser bom para o meu espírito. Né? Como a gente fala, a vida futura, depois que a gente morrer, a vida continua. E é lá que a gente vai ver, analisar ali se a gente cumpriu os nossos deveres, se a gente resistiu a essas tentações, se a gente foi melhor do que a gente foi ontem. Então, nada mais é do que um cumprimento. Deus colocou essas tentações justamente para a gente poder exercitar. Né? Se você comeu o bolo nessa encarnação, na outra encarnação você vai ter uma chance. Vai passar, vai vir o bolo de novo para você. Até você aprender a resistir a essa tentação e não cair nessas armadilhas que a vida sempre nos propõe. E a gente chama isso, a gente pode considerar
também uma outra simbologia, a simbologia da porta. Tem as portas que a gente acessa, que a gente escolhe onde entra, o ambiente que a gente vai, os lugares que a gente frequenta, os pensamentos que a gente vem à mente, que a gente escolhe ter, as palavras que a gente fala, tudo são portas que a gente acessa. E aí a gente vai pegar essa simbologia da porta, que ficou explorada aqui, depois eu estou, mas tem uma porta ali. A porta é um símbolo no mundo antigo, é um símbolo de transição, de mudança de ambiente e de segurança no mundo antigo. Se a gente for parar para pensar, é um instrumento muito antigo, ela é o acesso que dá a uma casa, é o primeiro fronte que tem para a rua, no quesito de segurança. Então você entra ali, você se sente seguro, se sente confortável, e aí ela é que separa os ambientes, e aí você escolhe qual ambiente você quer estar. A gente pensando na nossa mente, que ambiente a nossa mente quer estar pensando, em que ambiente, em que condição nós queremos estar vivendo. Então é esse ambiente que a gente entrou, esse ambiente que a gente está vivendo, se está correto, se está errado, aí a gente vai ver aqui. Há portas que precisam ser fechadas, há portas que precisam ser reconstruídas, há portas que precisam ser abertas. Fechadas no sentido de más escolhas, abertas no sentido de boas escolhas, e reconstruídas pode ser no sentido de você ter cometido alguma coisa errada, ter feito uma má escolha no passado, e hoje você está reconstruindo essa porta, está reformando ela, está melhorando ela. E a gente tem a famosa parábola da porta larga e a porta estreita, que a gente vai falar bastante. Essas portas, elas representam dois projetos de vida, né? Um projeto, e cada uma delas você tem a sua opção de escolher qual que é mais confortável, qual que é mais difícil, qual que você consegue tolerar mais. E aí cabe a nós escolher qual tipo de porta que nós queremos viver, estar vivendo, qual tipo de porta que nós vamos querer acessar na nossa vida, com as nossas escolhas. Eu ficaria com essa pergunta aqui, né? De uma porta muito óbvia, né? Normalmente, qual dessas portas você entraria? Aí, se você for observar, aquela porta ali, tá com a multidão aqui, tem essas portas aqui, todo mundo vai ver. A gente vai escolher essa porta maiorzinha. Tem essa porta menorzinha, tem a porta lá da entrada, né? E é muito mais confortável essa aqui, essa mais larga aqui, dá fácil acesso, né? E aqui não, aqui a gente tem que estar mais escondidinha, tem umas dificuldades ali que a gente até repele. E aqui na passagem do Evangelho vamos falar sobre essa parábola aqui da porta estreita. Entrar pela porta estreita porque a larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Ali no Mateus 7, 13 e 14. Então, simplesmente óbvio, porque ela é mais acessível à porta larga. A porta larga está sempre se oferecendo. E poucas pessoas realmente buscam se esforçar para entrar nessa porta estreita, porque ela exige alguns sacrifícios. E sacrifícios dá trabalho. A gente quer se acomodar, a gente quer algo que seja mais fácil. Vamos falar sobre a comparação dessas duas portas. A porta grande, porta larga, ela é se a gente está vivendo com essa condição mental da porta larga, a gente vai viver julgando as outras pessoas. Ser uma pessoa crítica. É muito fácil a gente ficar observando o erro dos outros. Né? Muito fácil a gente, se alguém for perguntar para você qual que é os meus defeitos, você está na ponta da língua, tem uma lista enorme. Isso. E na porta estreita, é uma pessoa que tem uma autocrítica. Ela consegue. Agora pergunta para você qual defeito você tem. Você consegue falar do mesmo jeito que você falou, julgar outra pessoa? Você fala um ali, dois, e meio que para por aí. Porque é muito difícil. Porta estreita exige esse esforço de você fazer essa autocrítica. É muito difícil a gente estar o tempo todo nos julgando. É
difícil a gente ficar o tempo todo antes de dormir, pensar, perguntar para a pessoa, tem alguma coisa que incomoda, que eu faço, alguma atitude que eu faço com você que te incomoda? É muito difícil a gente fazer isso no dia a dia. Agora, a gente reclamar do outro é muito fácil. Então, para você ver como que essas portas, elas, a gente perambula por elas, pela larga e pela estreita, na nossa vida. E a porta larga, ela busca facilidades, ela busca atalhos, ela não quer passar por níveis de exigências. O que for o caminho mais fácil, mais confortável, melhor. Né? Não exigir nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de moralismo. Às vezes você passa por cima do próprio moralismo, você passa por cima até de ideais de educação, de qualquer outra coisa, porque você precisa fazer o que é mais fácil. E a gente, muitas vezes, a gente escolhe o que é mais fácil, não o que é o correto. E aqui na porta estreita, ela, pelo contrário, ela busca evolução, ela não busca facilidades, porque a vida não é fácil. Né? A gente já veio para cá, já está encarnado aqui. A gente não está aqui para brincadeira, aqui não está aqui para facilidades, aqui a gente está para se reformar. E a gente tem que se reformar buscando dentro da gente, nas nossas reflexões, pensando ali no nosso inconsciente, pensando no nosso próprio espírito, qual é a proposta da gente estar aqui, né? Por que a gente está aqui e o que eu posso melhorar? Porque eu estou aqui para evoluir. Eu não quero chegar aqui, estacionar, deixar a vida me levar, e aí eu vou morrer, eu vou chegar do outro lado, o que você fez? Não fez nada, eu só busquei facilidade, só busquei ficar acomodado. Não, o espírito, um encarnado que busca evolução, ele tem essa constância dessa porta estreita de querer sempre melhorar dentro de si o que ele pode extrair de melhor dentro dele. E aqui no esperto, tem um esperto cara do improviso que pode ser um ponto positivo, mas eu estou falando do esperto do ponto de vista negativo, aquele esperto mais malicioso, mais imediatista, que quer passar rasteira nas pessoas. E muitas vezes esse esperto ele é muito imediatista, ele pode ter umas vantagens até infantis. Você vai cortar a fila. Poxa, cortou a minha fila aqui, entrou na minha frente, rapaz. Você só ganhou um tempinho, uns 10 minutos aqui da fila agora, porque você entrou na minha frente. E aí fica fácil, né? Você não fazer o correto. Você não pegar a fila lá de trás, fazer. Né? Que nem a gente vai falar aqui da porta estreita. O esperto ele quer sempre tirar a vantagem, quer sempre pular na frente, mas é imediato, porque a gente sabe que tudo que a gente faz para prejudicar o próximo, uma hora volta. Uma hora a gente vai sofrer o mesmo. Aí fica um esperto passando a perna do outro, que mundo é esse que a gente vive? Não querendo passar a perna do outro. Ninguém vai querer viver num mundo de espertos. A gente quer viver num mundo de pessoas honestas. E a porta estreita, quem vive na porta estreita, ela é inteligente, ela pensa a longo prazo, ela pensa que vai morrer, que vai ser cobrado dela essa esperteza que ela fez de errado, se ela fez certo ou se ela fez errado. Então, diferente nesse sentido que eu estou querendo dizer, o esperto, o inteligente, ele pensa mais a longo prazo, ele busca raciocínio, ele busca não prejudicar as pessoas ao seu redor, ele não quer tirar vantagens nem atalhos. E tem a porta larga do imediatista. A pessoa às vezes paga mais caro, né, aquela ansiedade para ter um determinado produto. Amanhã, mas pago mais caro porque eu quero ter amanhã, não tenho vontade nenhuma nisso, mas eu quero amanhã, eu não quero saber, eu quero cortar a fila do trânsito, eu não quero ficar esperando na fila, eu quero tudo para ontem, tudo para agora. E aí você não consegue adquirir a famosa paciência. Né? Você é um ser paciente, essa porta estreita exige pessoas pacientes, relevantes, tolerantes. E são as formas que a gente se encontra para viver. Aquela pessoa que está o tempo todo acelerada, ela não consegue aproveitar o presente, ela não consegue usufruir nem o alimento, não consegue usufruir até uma viagem, fica o tempo todo pensando no futuro, ela não consegue viver o presente, ela vive nesse imediatista, dessa porta larga. Quer tudo para agora. E inconsequente, no sentido nesse mesmo, né? Tudo complementando
das outras palavras que a gente falou, é uma pessoa que ela realmente não pensa no futuro, que ela quer viver somente pelo presente. A gente fica imaginando uma pessoa que não acredita que depois que morrer, que ela vai estar sendo desencarnada e vai continuar a vida. Ela acha que a vida dela é só essa vida agora, presente, então ela tem que viver nesse acelero, nesse presente, nessa ânsia, e não consegue pensar nas consequências que é o que você está fazendo nessa vida. Uma pessoa que vive na porta estreita, ela sabe que tem uma vida futura, ela sabe que depois que ela morrer aqui, vai ser cobrado, vai ser exigido. O que ela construiu aqui de bom? O que ela evoluiu? E ela é quem está, mas é muito mais difícil, é uma porta estreita. E aqui a porta larga, vamos falar um pouco sobre ela. Ela é muito atrativa, ela traz muitas facilidades, você pode ser quem você é, você não precisa melhorar, você não precisa se esforçar. Tudo de bom está nela. Ela é tão boa que ela até pisca, ó. Não tá, ela tá piscando. Ela até chama a atenção lá, para você entrar lá, para todos os atrativos. E infelizmente, a gente muitas vezes cai nessa armadilha, às vezes opta por entrar nela na nossa vida, a gente às vezes vive dentro dela, essa porta larga, no nosso pensamento. É muito fácil, da mesma forma que pode ser fácil fazer uma oração, pode ser muito fácil você ficar desejando o mal lá na guerra, lá do Oriente Médio, você tomar o partido, ficar desejando o mal para um. Não é mais fácil a gente fazer uma oração, desejar que aquilo ali, que a paz se instale ali. É muito fácil fazer o mal, é muito fácil passar por cima das pessoas, é muito fácil dirigir com essa imprudência, é muito fácil. Tantas coisas são muito fáceis nessa porta larga e acessíveis para a gente o tempo todo. E aqui, o ser humano, até propriamente fisicamente falando, quando a gente quer perder uns quilinhos, o nosso corpo ele gosta de estocar gordura. Ele gosta de, quanto menos esforço ele tiver, nosso corpo adora. Ele não gosta de fazer atividade física no sentido de esforço. O que mais for mais eficiente para ele se manter vivo, melhor. Então a gente já vem da nossa física assim, a gente meio que se acomodar e curtir uma preguiça. Ninguém gosta. Vamos falar, aquela chuvinha maravilhosa, aquele friozinho, você está lá na coberta quentinha e você tem que levantar para trabalhar. Exige esforço, exige uma dificuldade. Você queria dormir mais umas 2 horas, mas você teve que acordar cedo para poder fazer o seu compromisso, porque é o correto. Às vezes você precisa estudar, às vezes você precisa se esforçar para qualquer coisa. E às vezes você opta por estar curtindo essa preguiça. Todos nós queremos ter uma vida sem esforços, muitos de nós gostariam de ser herdeiros para não ter esforços, até na parte financeira mesmo. Porque, eu queria ser rico, mas eu queria já nascer rico, eu não queria ser rico. Porque para ser rico eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar para conseguir estudar, trabalhar muito para ficar rico. Eu preferia nascer de novo um herdeiro, sem precisar ter esforço nenhum. A gente ouve muito isso. Então, por quê? Porque exige um pouco de esforço. E aí, vamos falar um pouco. Eu não tenho nada contra os jovens, tá? Porque eu já fui jovem também. Mas toda geração a gente fala, quando eu era jovem, as pessoas mais velhas falavam, essa geração está muito fácil, está muito mole para vocês. Aí agora que eu sou o tiozão, eu não vou ficar criticando o jovem, não, tá certo também. E aí, o jovem, vamos supor assim, não que é o jovem, eu digo a própria facilidade do acesso à tecnologia, às informações, não querem se esforçar para progredir, querem algo rápido, que exige um mínimo de esforço e mais acessível. Então se a gente for observar algumas pesquisas recentes, falam que, vou voltar lá no meu tempo, quando eu ouvi uma música, aí tinha a parte do solo da guitarra, era 3 minutos de solo de guitarra, e eu queria ouvir o solo da guitarra todinho e tal. E aí a rádio ia lá e cortava o solo, cortava a música para a música ser mais... Música grande não é bem-vinda aqui, porque a gente quer imediatista. E agora está pior ainda, o negócio de TikTok, rede social, a música é 30 segundos, é uma batida ali, um ritmo, só o refrão, acabou. Já, qual é a próxima música? E a gente não está disputando esse presente. É o imediatista na porta larga que está agindo aí.
E com essa facilidade do acesso à informação, vem a poluição junto também. Porque para você procurar uma informação válida, às vezes eu vou fazer uma pesquisa na internet para encontrar alguma coisa válida, para poder checar se isso é real, se isso é verdade, se isso é correto. Dá trabalho, porque você precisa filtrar, você precisa ver um tanto de besteira e você precisa, né, ficar cortando ali. Então, é fácil, só que exige esforço. E às vezes a gente não se esforça para ver se isso é verdade. É muito mais fácil você aceitar uma postagem que fizeram lá no Facebook lá e falar que aquilo ali é verdade e acabou, sem você ter o trabalho de pesquisar se aquilo é real. Então é muito fácil, é uma porta larga. Você aceitar tudo que vem para você de informação e achar que isso é verdade. Exige esforço, exige a consciência nossa de cada um. Discernimento, o crivo da razão, ver que aquilo ali faz sentido para a gente. Então, essas informações elas vêm poluídas. Se a gente não entrar nessa porta estreita de ter esse filtro, a gente vai viver que nem marionetes com essas informações aleatórias. E aqui, falando sobre a parte acadêmica, que de novo, quando eu era jovenzinho, eu tinha muita dificuldade de ter não tinha nem faculdade aqui em Carapicuíba, não existia curso técnico. E para eu poder participar do curso técnico, eu tinha que pegar ônibus, trem, varas, condução, fazer umas provas muito loucas lá, e se eu passar por bem nessa prova, eu começar a fazer esse curso. O curso de inglês era um sacrifício, vamos dizer assim. Não tinha esse monte de vídeo no YouTube, um monte de curso online que tem hoje. Então a gente tinha que ficar correndo atrás de biblioteca, algum professor particular, ou pagar uma escola privada que exigia uma condição financeira boa. E, enfim, era difícil estudar, comparado à minha época com o acesso que tem hoje. E eu tenho uns amigos, diretores de escola, de escolas diferentes, escolas da IDEC, escolas privadas, e eles vivem nas redes sociais postando lá coisas, curso de enfermagem, curso de fotografia gratuito, curso de não sei o que lá gratuito. E aí eu senti que estava meio apelativo, né? Poxa, como assim? Tá muito fácil isso aí. E aí eu fui perguntar para eles, porque tipo, eles são pessoas diferentes que nem se conheciam, mas está fazendo a mesma coisa. Aí eu perguntei e o meu amigo falou que tem cursos que estão sendo cancelados por falta de gente interessada em fazer o curso. Ou seja, é muito mais fácil a gente não estudar, muito mais fácil a gente não querer melhorar, a gente quer as coisas, como eu digo, imediatas, mais fáceis, atalhos, porque, poxa, você vai ficar 4, 5 anos na faculdade estudando, vai exigir muito. Então, quem quer realmente estudar, quem quer realmente evoluir, crescer, e aí esses cursos ainda são gratuitos. Poxa, é triste. E aí, quando você vai pesquisar lá, eu vi lá nessa pesquisa aqui no UOL, aqui, é só por graduação do CISO mesmo. Aí, está sempre que tem a pandemia e tudo, né? Mas, 2015 até 2021, aí os 60% das inscrições acadêmicas de graduação, isso sem falar dos outros cursos, outros tipos de cursos que lá estava na pesquisa. Então, só nesse recorte aqui a gente vê a falta de interesse das pessoas entrar nessa porta estreita, de se esforçar, de progredir, de crescer na vida, vamos dizer assim, acadêmica, intelectualmente falando. E aqui a gente tem várias palavrinhas mágicas dessa porta larga, que às vezes a gente pode estar dentro de uma delas, às vezes a gente está lutando para poder sair de uma dessas palavras aqui. Às vezes a gente nem sabe que está vivendo isso, às vezes a gente nem sabe que a gente está com ciúmes, às vezes a gente nem sabe que a gente é corrupto, e a gente está vivendo essa vida e precisa, nessa reflexão que a gente está propondo, observar dentro da gente qual é a porta larga que está dentro do nosso coração, da nossa mente, qual é a forma de vida, a conduta de vida que estamos tendo, se é uma vida de facilidade ou uma vida de esforços. E, enfim, tem todas essas palavras aqui que dá para ficar falando de todas elas, mas cada um aqui pode pensar, né, na sua individualidade, o que pode ser melhorado, o que eu posso deixar
de desapegar para poder evoluir como espírito. E aí eu vou falar um pouco de algumas dessas palavras aqui. Tem uma amiga minha também que é dentista, e aí ela... Aí fui querer saber como é que são os procedimentos, assim, quantos clientes você atende aí num dia e tal. E aí atende um cliente 40 minutos, fica uma hora e meia, 2 horas, acho que quem é dentista aqui que trabalha com essa parte aí sabe. Fica uma hora e meia, só limpa os instrumentos, sanitiza, joga na autoclave, faz toda aquela limpeza para poder atender o próximo cliente. E aí você fica mais tempo fazendo a limpeza do que tratando o paciente. Agora, sanitização a gente nem percebe se está sanitizado ou não. Agora, passar um guardanapo num garfo sujo, parece que está limpo o garfo, não parece, mas ele não está sanitizado, sabe? Então, o dentista pode fazer a mesma coisa, ele pode pegar esses instrumentos, só fazer dar uma tapeada, vem o próximo cliente, ele nem sabe se está sanitizado ou não, e ali pode transferir doenças e tal, mas o dentista ele pode ter mais lucro, porque ele vai conseguir atender mais clientes em menos tempo, ter mais vantagens, e as pessoas que se dão, né? E aí, aí ela pode ter as consequências aqui até de perder o certificado, tudo, as consequências humanas, vamos dizer assim. E se caso ela não for pega, depois que ela desencarnar, vai ser cobrado dela. Poxa, você ficou, ao invés de você escolher o correto, você foi querer obter mais lucro, né? Você transferiu doença para as pessoas, né? Você não foi pego pela humanidade, mas Deus ele sabe de tudo, ele vê tudo, então isso vai ser cobrado. Então, essa ética profissional, ela cobra, ela exige, porque você poderia ter mais lucro, mas você optou por fazer a coisa mais correta. Dá trabalho ficar limpando, dá trabalho ficar fazendo a coisa certa, mas é o correto. É o correto. Não tem desculpa, ou é certo ou é errado. Aí você escolhe. E aqui a gente vai falar dos políticos no geral, que eles têm uma função muito importante, representativa de um povo, de um país, de uma cidade. E é tentador você estar lá na política e você tem acesso a esse poder, a direcionar um dinheiro, a direcionar obras, a direcionar uma cidade inteira, e cabe a esse político fazer a coisa correta, ou ele ver, estou passando uma dificuldade ali com a minha família, eu quero me apropriar, tenho uma vontade aqui, já chegou uma proposta aqui de um empresário para poder ter umas facilidades. Então, tem a forma correta, a porta larga, que pode estar vivendo um político, ou ele pode se esforçar e não cair, não se contaminar por toda essa corrupção e agir da forma correta. Cabe a ele escolher, é individual, né? E aqui tem, se a gente está falando mal dos políticos, por que não? Ele não pode falar mal da gente também. A gente trabalha honestamente, a gente contribui para a sociedade, contribui para aquela empresa que paga o nosso salário, contribui para aquele cliente que nos auxilia a ter o nosso pão de cada dia. Será que a gente não deixa escapar alguma coisa? Será que a gente não age um pouco na malandragem? Será que a gente fica, às vezes, enrolando ali para poder ter vantagens? É muito mais fácil. É uma porta larga você viver, estar no trabalho de uma forma desonesta, enganando o seu patrão, enganando o seu cliente. E a porta larga, e a porta estreita exige, pelo contrário, que você se esforce, trabalhe honestamente, seja correto. Exige que você acorda cedo, chega no horário, que cumpra o seu trabalho, cumpra as suas metas. Essa é a porta estreita do seu trabalho. Então, cabe a gente escolher qual delas a gente vai também aplicar no nosso trabalho. E aqui falando um pouco sobre essa possessão, controlador, apego, que é muito fácil, às vezes até meio natural, achar que pessoas, animais, bens materiais nos pertencem. Eu gostava tanto do meu cachorro, ele se foi, mas ele não é meu, ele é de Deus.
Então Deus pode levar ele quando quiser. Eu não posso controlar o meu cachorro, não posso controlar o meu esposo, minha esposa. Eles são seres individuais, eles não me pertencem. Pertencem a Deus. Só é um companheiro, um amigo, um espírito afim, mas ele não é algo que eu possa controlar. Eu tenho que respeitar a individualidade dele. Não me pertence. A gente não pode cair nesse comodismo, achar que as coisas nos pertencem, a nossa casa nos pertence, o nosso carro nos pertence, é tudo temporário. Tudo isso vai ser perecível. Então, é confortável achar que isso é nosso, mas não é. A gente tem que ter essa consciência de que tudo isso a gente vai, depois do desencarne, tudo isso vai se desvincular. Tudo isso é perecível. E aqui tem essa parte aqui do nosso lar, do filme. Acho que as pessoas a maioria deve ter assistido. Essa moça estava lá, já lá no nosso lar, e tinha quem lá? Os entes queridos, os familiares, e ela optou por estar querendo o marido que está lá na Terra encarnado, e ela não conseguia viver o presente lá. Não adianta nem ter os familiares que ela ama lá, que estavam lá dando atenção para ela, ela que estava obcecada pelo marido na Terra. Então ela se apegou a esse sentimento. De novo, essa porta larga do apego, que ela não tem controle, e ela precisa se esforçar para ela desapegar disso e viver o presente com os familiares dela, que estavam lá no nosso lar junto com ela. Ela não conseguiu enxergar isso. Então exige esforço para ter esse desapego. E a porta larga também pode ser a porta larga da imprudência. É muito mais fácil, muito mais gostoso você dirigir acelerando, está lá 60 por hora, você anda 100, 120, sai costurando todo mundo, quarta fila. Nossa, é uma delícia fazer isso. Mas a gente sabe que é imprudente. A gente sabe que é errado. Então a gente cai nessa tentação de estacionar no lugar errado, estacionar no lugar de idoso, estacionar na lombada, de fazer coisas no trânsito. Eu sou trânsito, é um exemplo muito bom para a gente. E a gente sabe das consequências dessa imprudência. Então essa porta larga é imprudência, ela não pensa no futuro, ela não está nem aí para nada. Ela só quer viver esse prazer momentâneo de imediatista, de querer ultrapassar as pessoas que têm vantagem, detalhes. Não poderia deixar de falar dos vícios. Os vícios, no fato de que tudo é gostoso, é uma delícia. Cigarro pode não ser gostoso para você que não fuma, mas se você começar a fumar, você vai achar gostoso. É muito atrativo. Algum tipo de vício a gente tem com açúcar, com bebida alcoólica, com jogos, remédios, drogas, etc. Isso é maravilhoso. Só você experimentar, você vai ver que você não vai conseguir desapegar disso. Aí você vai entrar nessa porta larga. Para que escolher isso? E depois que você entra no vício, para você sair, exige muito esforço para você desapegar disso. É aquela famosa porta larga que você entrou e para você sair dela exige muito, viu? Aí a gente estava até ontem no curso aqui falando sobre essa questão das drogas, né? Às vezes quando a pessoa entra na droga, às vezes ela não tem força sozinha para poder sair dessa sozinha, no sentido de que a energia dela própria ela não consegue combater essa tentação do vício. E ela precisa de ajuda e ajudar as pessoas. Aí eles orientaram essa pessoa a começar a ajudar outras pessoas viciadas a resistir a essa tentação. E quando ela tem essa atitude de amor ao próximo, de uma outra pessoa que está nessa tentação junto com ela também descarrega uma energia positiva e as duas, uma ajudando a outra. Aí chama uma terceira, chama uma quarta, aí fica compartilhando uma energia positiva de resistir a uma tentação, de que elas juntas conseguem combater essa tentação. Da mesma forma de que tem do lado do mal, que um chama o outro para usar a droga que aí contamina um grupo de pessoas, tá? A mesma forma pode ser ao contrário. Vários grupos de pessoas se unem para poder resistir a essa tentação e sair desse buraco juntos. Então, é também uma forma muito bacana da gente sair, às vezes, dessa porta larga muito difícil, que é o vício. E aqui a gente falando sobre os atalhos da vida, que essa porta larga nos proporciona. E aí a gente escolhe caminhos
mais curtos, esses famosos atalhos, e a gente vê que esses atalhos, depois que a gente está lá, a gente fica colado na lama, viu que a gente tomou uma decisão errada. Vamos supor, numa encarnação, você foi proposto a andar nessa estradinha bonitinha, mas você quis pegar um atalho, ficou atolado e desencarnou. E aí você chega lá no outro plano, aí vai lá, o que você fez nessa vida? Eu tomei o caminho errado, aí depois vamos planejar uma nova encarnação, aí coloca você de novo nesse ponto aqui. A vida veio numa situação e coloca exatamente nesse ponto, até você saber qual é o caminho correto para você tomar. E assim é as decisões da nossa vida, esses caminhos de atalhos, de facilidades, ou o correto. O correto, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais que exija o nosso esforço, é o correto, é o caminho que a gente deve seguir. E aí a gente tem que resistir a esses atalhos, esses caminhos aí que são ciladas para a nossa encarnação. E aí, falando um pouco sobre a porta estreita, todos têm o direito de entrar nessa porta. Quando Jesus fala nesse sentido de que não de porta estreita, que ela é pequena, não é porque não cabe todo mundo, é porque ela exige os esforços. Cabe todo mundo que quiser pode entrar nela, mas ela só vai exigir o esforço de cada um. O mundo inteiro, todos os espíritos podem entrar por ela, mas são poucos, mas é mais no sentido que são poucos que vão estar dispostos a tirar essa bagagem para poder entrar dentro dela. E aí vamos falar sobre quem quer verdadeiramente evoluir. Vamos pensar na gente. A gente realmente quer evoluir, quer verdadeiramente evoluir, quer verdadeiramente melhorar, quer verdadeiramente combater os nossos vícios, as nossas más tendências. Parar para pensar nisso e optar por essa vida de esforço, de querer ser essa pessoa correta que você veio proposto a ser quando você planejou essa encarnação. Então é uma pergunta muito importante que a gente deve fazer todos os dias. Eu quero evoluir, eu quero ser melhor. É muito bom acordar pensando assim. Ou buscam as coisas do Espírito, mesmo com toda a facilidade no mundo atual, se desviam dos propósitos do seu planejamento encarnatório. Essa facilidade no mundo atual, eu digo no sentido da gente ter o acesso à informação. Porque antigamente, para você ter um acesso a um livro, né, que você tinha que andar de cavalo, não sei aonde, no outro país. E hoje a gente, na própria internet, fazendo realmente aquele filtro, eu quando conheci o Espiritismo foi assim do nada também, lá por 2009, por aí, já tinha uma internet legalzinha, né? E aí eu pesquisei lá, eu queria saber esse tal de Espiritismo, esse tal de Chico Xavier, ele não é evangélico, não é católico, não é macumbeiro, o que é esse Chico Xavier aí, fica falando aí? E eu digitei lá na internet, pesquisei, veio lá e tal, e aí, poxa, veio para mim o PDF do Livro dos Espíritos. E ali eu comecei a tirar todas as minhas dúvidas. Que religião é essa? Então veio a informação para mim e todos aqui, né, que teve esse acesso, talvez compartilhado esse mesmo sentimento que eu tive de consolação, de que algo me confortou sobre a minha vida, sobre essas vicissitudes da nossa vida, e isso me fez cada vez mais querer saber mais. Então essa informação a gente está tendo para poder nos consolar, e a gente sabe que no nosso íntimo, quando a gente está nessa porta estreita, quando a gente está nessa porta larga, informação não falta. Inclusive hoje, né? Estamos fazendo essa reflexão, a gente sabe quais são as portas largas, as portas estreitas que a gente está decidindo tomar na nossa vida. Poucos buscam as coisas do Espírito no sentido de a gente passa a maior parte da nossa vida, das nossas preocupações da vida com as coisas daqui da terra. Você vai lá parcelar uma casa lá de 120 vezes, aí você fica mais preocupado em trabalhar, em cuidar das coisas do mundo, e a gente passa semana, passa mês, passa ano e nunca parou para poder fazer uma reflexão íntima
do porquê que estamos aqui, o que eu posso melhorar. A gente vive nessa rotina. Às vezes a gente se contamina com esse mundo encarnado que a gente está aqui. E aí, para entrar nessa porta estreita, a gente precisa deixar essas sombras da nossa bagagem, deixar tudo o que nos interfere negativamente. É uma mala muito grande para poder entrar e levitar, para ser essa porta do céu. E o desapego material, o desapego às pessoas, se a gente ficar apegado à nossa casa, a gente vai desencarnar, vai continuar lá na casa, a gente não vai ficar leve o suficiente para chegar a essa porta estreita, a gente vai ficar lá, vai estar pesado, vai lá para o umbral, carregando essa mochila pesada de maus sentimentos, de apegos materiais, apego a pessoas, más tendências. Isso pesa no nosso espírito e vai colocar a gente lá embaixo, lá no umbral. Então cabe a gente aproveitar que nós estamos aqui vivos, encarnados, e tirar essas ideias, esses apegos, para poder ficar mais leve e chegar lá mais leve e conseguir caber dentro dessa porta. E aí, essa porta estreita, como a gente está dizendo, exige manter a gente fiéis ao nosso planejamento encarnatório. Todos nós que, antes de encarnar, planejamos essa vida que estamos tendo, planejamos todas as dificuldades que estamos tendo, as dores, todos os problemas, a nossa família, e às vezes a gente pisa na bola e não faz o que a gente planejou lá. Então a gente precisa se manter fiel, como eu disse, nessa reflexão, da gente tentar observar lá no nosso íntimo se a gente está fazendo a coisa certa ou não, e aí a gente tem que manter firme, resistindo todas as tentações das portas largas e seguir esse caminho reto que a gente nos propôs a seguir quando a gente veio encarnar. E aqui eu vou dar uma boa notícia, porque é muito difícil ficar falando que a gente precisa melhorar um monte de coisa, ficar apontando o dedo na nossa cara e falando, nossa, você está se sentindo péssimo, porque, poxa, é difícil viver desse jeito, né? Só na porta estreita, sem nenhuma tentaçãozinha, sem nada, tem que resistir a tudo. Aí a boa notícia aqui é que essa porta estreita, pode se tornar uma porta larga. Como uma porta estreita se torna larga? Vai vir atalho, facilidade? Não. A porta estreita, quando você pratica o bem, quando você pratica a caridade, pratica o amor ao próximo, quando você se esforça para fazer aquela prova difícil, que antes para você era difícil, mas ela começa a se tornar fácil e ela se alarga essa porta. Então o bem também vicia. Se você começar a fazer o bem ao próximo, se você começar a ter essa disciplina, a resistir, se você, por exemplo, é um usuário, fuma, e aí você parou de fumar, você estava nessa porta larga, você parou de fumar, mas aí é difícil você parar de fumar tudo, aí passa um tempo, você começa a evitar ir em lugares que vai e sair com pessoas que vão te oferecer cigarro, que vão estar fumando perto de você, e você sabe que você não vai conseguir resistir, aí você evita no começo, né? E aí depois de um tempo você fala, não, tranquilo, pode fumar na minha frente aí, posso ir nesse ambiente aqui que eu não vou, já estou curado desse vício. Então essa porta estreita, que antes para mim era muito difícil resistir a não fumar, agora começa a ser fácil, porque eu estou completamente curado, já está superado. E o amor é a mesma coisa. Pode ser difícil às vezes você amar o seu inimigo, você não ter raiva de uma pessoa que te ofendeu, você é uma pessoa explosiva, que quer cuspir fogo na pessoa que te ofendeu, chega um momento que você vai conseguir resistir a isso e que a pessoa vai te ofender, você não vai revidar, aí vai começar a ser fácil. Você não vai mais se importar com isso, vai ser superado de uma forma fácil. No começo era uma porta estreita, exigia esforço, exigia dedicação. Depois de tanto você ficar martelando nisso, essa porta se alargou e agora você não se importa mais se as pessoas vão te ofender, porque você não vai reagir da forma que você reagiu. Então essa porta estreita ela se torna larga. Essa é a boa notícia.
à medida que nós fomos esforçando, aquilo que exige muita disciplina, muito esforço, lentamente, aos poucos, essa porta vai se alargando. Vamos passar a praticar o bem de uma forma mais natural e menos difícil. É exatamente o que eu acabei de falar. E a gente tem o exemplo aqui do nosso amigo Chico, que tem não só o Chico, mas podemos pegar familiares ou pessoas que a gente conhece na nossa vida, que às vezes a gente fica admirado pela atitude da pessoa, de como ela é. Poxa, eu no lugar dessa pessoa teria explodido, eu no lugar dessa pessoa não teria feito essa atitude tão elevada. E para essa pessoa você pergunta para ela, e aí, por que você fez isso? Como você consegue? Você se esforça para fazer isso? Não, para mim é natural, é tranquilo. Ou seja, ela está num nível elevado para isso, que ela essa porta que para a gente é estreita, para ela é larga, para ela é tranquilo, fazer o bem. E a gente vê o próprio Chico, situações que ele passou lá na vida dele, que às vezes a gente não poderia, para ele era fácil, mas a gente observando se admira tanto. Poxa, ele consegue, para ele é tudo tranquilo. Os livros lá que eles venderam, milhões de livros, ele poderia muito bem ter vendido lá os 5 milhões de livros e falar assim, quer saber desse negócio de espiritualidade? Ó, já estou ficando com o olho doendo, esse monte de gente aqui me atormentando, eu vou pegar esse dinheiro desses livros aqui, vou viver numa vida de porta larga e vou abandonar o espiritismo. Né? Então ele era tão elevado que ele fez 90 e tantos anos da vida dele dedicado à caridade, ao amor ao próximo. Ele optou pela porta estreita. Para ele pode ser, para a gente pode ser estreita, mas para ele talvez seja tranquilo, porque ele estava capacitado para fazer isso. Mas a gente olhando no lugar dele e falando, poxa, não sei se eu não aguentaria fazer o que ele fez. E aí vamos só finalizar aqui, falando um pouco mais a continuação dessa passagem, falando muito dessa analogia das portas que abrem, que se fecham, e vamos ler essa parte. Senhor, serão poucos que se salvam? Perguntou um dos discípulos. Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abra-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, por vós eis dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, nessa parte, vamos pegar por partes aqui. Comemos e bebemos na tua presença. Há um rapaz que Jesus conheceu Jesus, comeu com Jesus, bebeu, trocou uma ideia, falou assim, poxa, agora ele é meu amigo, eu vou ter as facilidades. Quando eu chegar lá, eu vou ter aquele meu jeitinho, eu conheço o dono ali, e ele vai deixar eu entrar e vai falar que não, mas poxa, mas eu conheço você de lá e tal. E aí a gente pensa na forma de próprio conhecimento. A gente está aqui ouvindo tudo isso, a gente está lendo o Evangelho, a gente está pegando toda a informação do que é certo e do que é errado, mas a gente não coloca em prática. E aí esse rapaz comeu, ele acha que foi suficiente. Só conhecer Jesus, comer e beber com ele é suficiente. Não é suficiente, você tem que colocar em prática o que foi falado ali. Você tem que colocar em prática o que você aprendeu, o que a gente está aprendendo. E nada adianta. E essa porta vai se fechar. Porque você tem que colocar em prática tudo que você aprendeu. E aqui a gente falando sobre essa passagem, de uma forma da própria, um outro assunto, é mais profundo, só para não estourar o tempo também, que a gente está passando pela transição planetária, um mundo regenerativo, e nessa transição planetária muitas portas estão se fechando para quem não está disposto a querer se reformar, a se esforçar, a querer ser um espírito melhor. E aí vai estar outra porta lá, de um outro planeta, e tem outras situações, e a gente precisa realmente, para entrar nesse mundo de regeneração, a gente precisa tirar esses quilinhos, dessas sombras que estão dentro da gente, de alguns vícios,
para poder a gente ser essa alma melhor, esse espírito elevado, em sintonia com esse novo planeta que está chegando para a gente. Se nessa encarnação, olha só, a gente já nasceu nessa encarnação, já tem um Wi-Fi, imagine na próxima encarnação como vai estar bom aqui, né, moço? Então, cabe a nós fazer essa lição de casa, ser esse espírito com muita energia, com muita força de vontade para melhorar o seu íntimo e ser cada vez mais elevado, tirando essas sombras e chegando, acessando essa porta que Deus nos prometeu, essa porta divina, essa porta de muito amor e caridade e fraternal que nos espera. Então, por isso, é só isso hoje. E eu queria agradecer a presença e a paciência de todos vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vai começar os passos do seu livro, aí vai dar os nossos recados. Você esqueceu da oração. Oração final também tem? Eu não sabia. Tem. Então vamos fazer a oração final para finalizar da melhor forma. Agradecer a Deus sobre as nossas reflexões que tivemos aqui, que possamos saber disseminar bem o crivo da nossa razão, quais portas nós queremos acessar, quais portas nós queremos viver, se nós realmente queremos modificar o nosso íntimo, ser melhores, se queremos levitar para chegar mais próximo do nosso Mestre, e que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Você foi claro e objetivo hoje, ensinou muito bem sobre a porta estreita e porta larga. Aí eu, para complementar um pouquinho, vou dar uma pincelada aqui, que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Aí algumas pessoas dizem assim para mim: olha, eu estou na casa espírita faz um ano.